Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos, nós vamos falar sobre inadimplência nos condomínios. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a especialista em condomínios, em direito condominial, que é a doutora Laís Bechara, que é sócia do escritório NJL, Advocacia e Consultoria Jurídica, atuante aqui na cidade de Jundiaí. Muito obrigada, doutora Laís, por ter aceito o nosso convite. Direito com Elas em Minutos sempre estará disponível para você, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema tão vasto, né, tão importante na gestão condominial, principalmente nessa área de inadimplência. Mas antes de passar a palavra para a doutora Laís, eu convido vocês a se inscreverem nas nossas páginas, Facebook, Instagram e YouTube. Lá nós trazemos sempre conteúdos de direito, de forma geral. Inclusive, se você não achar um tema de relevância do seu interesse, pode mandar para a gente que a gente fará com certeza um vídeo que será um prazer. Doutora Laís, já passo a palavra para você, mas já faço uma pergunta. Quais são os maiores impactos na inadimplência nos condomínios? Oi, Vanessa. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, eu achei a proposta de vocês, esse projeto muito bacana. Então, eu fico disponível sempre que vocês precisarem para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre esses assuntos, né? É bem vasto mesmo o direito condominial. Mas vamos lá, essa primeira pergunta. A questão de inadimplência, né? O impacto da inadimplência nos condomínios. O que acontece? O pagamento das cotas condominiais em dia é essencial para a boa saúde do condomínio. Porque o condomínio que tem um grande índice de inadimplência, ele fica sujeito a inúmeras intercorrências. Ele pode fazer o atraso na folha de pagamento de funcionários, o que é um risco muito grande, porque além de ter o atraso, você fica sujeito a ações trabalhistas, que consequentemente gerarão mais custos para o condomínio. Acaba não acontecendo o pagamento das despesas ordinárias, que são as despesas essenciais do condomínio, que são aquelas despesas com água, energia, são aquelas despesas assim que estão presentes no dia a dia. Existem ainda o pagamento das despesas extraordinárias. Elas não são aquelas despesas de rotina, mas elas são igualmente importantes, porque são despesas referentes à manutenção, a uma valorização, um investimento que seja feito dentro do condomínio. E, consequentemente, um condomínio que não está com a sua saúde condominial boa, ele acaba tendo uma desvalorização. Porque um condomínio que não consegue investir em uma manutenção, para deixar um condomínio mais bonito, para fazer um investimento, às vezes um paisagismo, uma decoração, ele acaba sendo desvalorizado. Então, por isso que é muito importante o pagamento em dia das cotas. Com certeza. Explica para a gente, então, o que o síndico, né, o condomínio pode fazer, quais são as opções dele em situações de inadimplência? Para Olha cobrança só, disso, né? a cobrança. Olha só, em primeiro lugar, o condômino que não paga as suas taxas condominiais em dia, ele pode ser impedido de votar em assembleia, ele pode ser impedido de se candidatar para síndico. Existe a cobrança dos encargos que são previstos na própria convenção, que são multas, a correção monetária, juros. E também tem as opções que muita gente não sabe, que é o protesto dos boletos e a penhora do imóvel. Então, a pessoa já fica aí sujeita a um protesto, então acaba perdendo crédito, fica com o nome aí com algumas restrições, pode perder seu bem. Muita gente não sabe disso e é muito importante. Com certeza. Explica para a gente, então, a pessoa procurou, o condômino está inadimplente, ele fez o acordo, quais são os direitos dele? Ele pode usar as áreas comuns, muitos síndicos proíbem, né? Explica quais são os direitos da pessoa inadimplente. Quer dizer, com o acordo, né? Ele está regularizando, né? Olha só, a pessoa que tem um acordo e está fazendo o pagamento em dia, cada caso ele tem que ser analisado com a sua particularidade. Mas o entendimento é de que se ela fez um acordo e está com os seus pagamentos, tanto de parcelas do acordo quanto as taxas mensais em dia,
então ela fica considerada como uma pessoa que está em dia, está adimplente. Então, consequentemente, ela já pode votar em assembleia, ela pode usar, ela não pode ter a restrição do uso das áreas comuns. Muitos condomínios fazem isso e isso não é permitido. Então, a pessoa fica proibida de usar uma piscina, fica proibida de usar até elevadores. Então, qual que é o entendimento? Que se a pessoa, de repente, fizer a quitação de todo o débito, ela não vai conseguir recuperar esse tempo que ela ficou sem utilizar a área. Então, não se pode fazer essa proibição. Existem muitos condomínios que fazem a exposição também indevida do condômino. Então, às vezes, colocam em murais as unidades que não estão com pagamento em dia. Existe a exposição em assembleias, totalmente constrangedor. Existe a exposição nos boletos. Então, isso é um método de cobrança, né, totalmente vedado. Essas cobranças elas não podem ser excessivas e não podem expor a pessoa, porque senão o condomínio fica sujeito, inclusive, a uma ação de indenização. Inclusive, e nesses casos, há alguma possibilidade de o síndico responder? Isso é importante. Muitas pessoas entendem a questão da responsabilidade do síndico. Até que ponto o síndico é responsável nessas situações? Olha, isso precisa se analisar com muito cuidado. Por isso que é muito importante que o síndico, ele sempre tenha um acompanhamento jurídico, que possa fazer toda a consultoria, porque o síndico, ele responde penalmente, inclusive, e muita gente não sabe disso. Então, ele responde pelas contas, ele responde pelos atos em si que ele faz dentro do condomínio. Então, tudo que ele fizer, ele tem que fazer com muita cautela, muito zelo e sempre pensando no bem-estar do condomínio. Então, ele tem que buscar sempre a melhor opção para se resolver as questões com todos os condôminos da melhor maneira possível, só que tudo que seja feito dentro da lei, né? Dentro do permitido. Inclusive na cobrança das inadimplências, né? Ele pode responder pela falta de ação sobre isso. Por exemplo, ele não faz uma boa gestão da cobrança das inadimplências. Ele pode responder por isso, não pode? Sim, ele pode responder. Porque, na verdade, o síndico ele é o representante da vontade do coletivo do condomínio, né? Então, ele tem que preservar para que todos os condôminos façam todo o pagamento. Então, um síndico que não fiscaliza os pagamentos, que faz o desvio das contas, ele responde. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Ele tem que fazer a prestação de contas. Então, é realmente muita responsabilidade. Então, tem que ser feito tudo com muito cuidado. Entendi. Existe uma situação que a gente estava conversando, que é o desconto por pontualidade. É uma nova modalidade que as gestões têm feito para conseguir organizar financeiramente. É possível realizar isso? Explica para a gente o que é isso, né, primeiro. Olha só, essa é uma questão polêmica dentro do direito condominial. Porque o que acontece? Esse desconto por pontualidade é um desconto concedido para o condômino que faz o pagamento até o dia do vencimento. Então, se ele fizer esse pagamento certinho, ele vai ter um desconto aí de 10, 20%. Isso tem que ser analisado de acordo com cada condomínio. Só que, por um lado, existe esse desconto, só que em contrapartida, vai existir o condômino que não faz o pagamento, não consegue, às vezes acontece algum imprevisto que não consegue cumprir com esse pagamento em dia, então ele acaba sofrendo uma dupla penalização, porque além de ele perder esse desconto, ele ainda vai sofrer com os encargos. Então, é uma dupla penalização que é vedada no nosso ordenamento. Então, como eu falei antes, a gente precisa analisar cada caso, né, separadamente, só que o entendimento dos tribunais tem sido nesse sentido, e não pode haver essa dupla penalização para o condômino. Entendi. E nesses casos que é passado pelo judiciário para reclamar desse desconto indevido daquele condômino que se sentiu lesado, o condomínio também vai responder sobre isso?
por exemplo, devolvendo o dinheiro? Como funciona o retorno disso? Responde, o condomínio responde. Porque, na verdade, o que acontecia antes? Antes era entendido que era possível fazer uma aplicação de uma multa de 20%, que é uma multa bem considerável. Então, depois teve uma mudança que passou o valor da multa no valor de 2%. Então, uma mudança bem considerável aí, né? Se você for colocar no valor total do débito do condômino. Então, o que acontece? Foi entendido que esse abono por pontualidade, esse desconto de pontualidade, era, na verdade, a aplicação dessa multa disfarçada. Então, como teve essa grande mudança, para dar aquele jeitinho brasileiro, foi feita essa questão de abono por pontualidade para poder depois, posteriormente, cobrar esse valorzinho maior. Então, não é possível. Então, analisando cada caso, né, separadamente, a pessoa pode sim entrar com uma ação. Nossa. Bom, doutora Laís, muito obrigado. Esse assunto foi bem esclarecedor. Inclusive, pessoal, se você é condômino ou administrador de um condomínio, se tiver mais dúvidas, pode mandar para a gente. A doutora Laís terá um prazer de responder. E eu já estendo aqui um convite para a gente poder falar mais sobre isso, falar mais, inclusive, sobre as questões polêmicas. Aceito sim. Vai ser um prazer. Realmente, esse assunto, ele é muito vasto, o direito condominial é muito polêmico, então já está aceitado. Ótimo, então tá bom. A gente marca um próximo dia. E, pessoal, muito obrigada e até mais. Obrigada, Vanessa.